Então, vamos lá, seja muito bem-vindo ao canal Gestão que Transforma. Hoje a gente vai começar com uma palestra sobre como fazer uma análise SWOT na prática. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um padrão diferente dos últimos vídeos, né? A gente vai fazer uma palestra, né? Uma coisa rápida, mas também não é que nem aqueles vídeos que são com ideias pontuais e tudo mais. Hoje a gente vai saber na prática como utilizar essa ferramenta que é muito poderosa e ela pode ser aplicada aí tanto para os profissionais, líderes, para gestores, empresários, também para a sua vida pessoal, né? No seu dia a dia e você também pode utilizar. Quando é que você vai usar a análise SWOT? No momento de uma decisão importante, no início de um negócio novo, ou às vezes até numa mudança importante, né, quando você precisa tomar uma grande decisão. Então, é uma ferramenta muito interessante, é uma ferramenta da administração que é para todos e que você também vai ter grandes frutos se você utilizar ela aí na sua empresa, na sua organização. Antes de começar a apresentação, eu quero te fazer um pequeno desafio. Imagine que você está em uma ilha, você acorda, de repente está numa pequena ilha. O que você faz? E é só isso mesmo que eu tenho para dizer, só isso. Apenas essa informação. Quando eu faço essa pergunta, muitas pessoas, né, falam que vai fazer um SOS na areia da praia, vai gritar por socorro, vai tentar nadar para algum lugar, mas para a solução disso, uma análise SWOT seria uma forma de analisar essa situação de uma forma mais concreta. Vamos lá. Imagine que a ilha, né? A ilha é você e a sua organização. E o mar é o mercado, é o ambiente externo, né? Então é mais ou menos isso mesmo. Dentro da ilha são os fatores internos, que dentro dessa ilha pode ter coisas boas ou coisas ruins. Então você vai começar a se perguntar, vai começar a analisar. Será que nessa ilha tem a fonte de alimentos? Será que nessa ilha tem animais peçonhentos? Será que tem cobras venenosas? O que será que tem nessa ilha? Será que tem alimentos? Tudo isso pode ser coisas boas e coisas ruins, mas está tudo lá dentro da ilha. Fora da ilha tem todo o mar, e aí você pode analisar: será que esse mar é de águas turbulentas, de águas calmas, tranquilas? Será que tem tubarão? Será que tem peixe para a gente pra pescar até quando chegar um socorro? Será que não tem um horizonte, no horizonte, será que não tem algum barco ou então algum continente que você possa ir nadando? Né? Será que a tempestade sendo prevista aí no céu? Então, tudo isso são uma série de análises que você pode tirar nesse exemplo aí que você está vendo agora na sua frente. Beleza? E assim que funciona a análise SWOT, para você analisar o seu ambiente, tanto interno como externo, ou seja, tanto a ilha como o que cerca a ilha, e também serve para você avaliar nesse contexto, beleza? Então, por que é importante fazer uma análise SWOT, né? Para termos maior clareza na tomada de decisão de algo importante para a organização. Então, serve para você ter clareza na hora de tomar a decisão. E o que é essa análise SWOT, né? A nossa análise SWOT é o acrônimo da sigla em inglês, né? Strange, né? Do Strange Things, mas é do Strange de forças, né? Weakness, fraquezas, opportunities, oportunidades e tricks, ameaça. Desculpe o meu inglês, mas eu acredito que é mais ou menos isso. Então, olha aí para essas letrinhas aí que está na sua frente e você vai ver, né? O S, o W, o O e o T. Analisando essas duas de cima, você vai ter os fatores internos. Você vai ter os fatores, opa, volta aqui, os fatores internos. As de baixo, os fatores externos. O que é importante saber sobre os fatores internos e os fatores externos, né? Eles podem ter ser positivos, como as forças, ou negativos, como as fraquezas. Mas o que interessa é que esse é o seu ambiente controlável, é ali que você consegue mover. Então, pensa só num ambiente organizacional. Então, se eu tenho, por exemplo, uma força que seria uma equipe comprometida, eu posso potencializar essa força, entende? Eu consigo utilizar ela a meu favor. Ao mesmo tempo, se eu tiver uma equipe que é desunida, eu sei que isso é um ponto difícil, é um ponto de dificuldade, é um ponto fraco da organização, mas eu consigo intervir, eu consigo contratar, eu consigo demitir, eu consigo treinar, então eu consigo mexer. Já nos fatores externos, eu tenho maior dificuldade de controle. Na real, eu acho que eu nem tenho controle sobre o que acontece lá fora. Tudo que você pode fazer com relação às oportunidades é aproveitá-las e contra as ameaças se proteger. Você não controla os fatores externos.
Em outra perspectiva, a gente pode ver que, bem, aqui do meu lado, você vai ver que no lado esquerdo você tem os fatores positivos, ou seja, forças e oportunidades, e do lado direito temos as ameaças, né, as ameaças e as fraquezas, são pontos negativos. Então você consegue observar nesse sentido, né? No lado de cima, os fatores internos, no lado de baixo, os fatores externos, no lado esquerdo, você tem todos os fatores positivos, e no lado direito, todos os fatores negativos. Então, para a gente saber mais ou menos o que é cada um, né? Dentro dos fatores internos, as forças, né? Forças são características ou elementos internos da organização que trazem benefícios para a tomada de decisão. Esses fatores tornam a organização mais competitiva, propicia a ela um diferencial naquilo que ela faz e pode ser utilizado para alcançar seus objetivos de desempenho. Então, deu a perceber que é tudo de bom que a organização tem dentro dela. Daqui a pouco a gente vai ver uns exemplos. Mas olha só, os pontos fracos, as fraquezas, são as características ou elementos internos que atrapalham a organização, aquilo dificulta, né? Elas dificultam a atuação e os fatores que são fatores que necessitam de melhoria para o efetivo sucesso da organização. Principalmente se forem diretamente ligados à necessidade dos stakeholders. Para quem não conhece, stakeholders são aqueles interessados na organização, seriam ali os clientes, os fornecedores, eventuais parceiros, até o governo é um stakeholder, né? São outros atores no cenário corporativo, organizacional, empresarial que estão ali desenvolvidos. Se você trazer para um lado mais pessoal, né? Se analisar análise SWOT pessoal, você também tem fatores positivos, pontos fortes e pontos fracos. Seus pontos fortes são suas capacidades, talvez de liderança, né? Talvez de empatia com outras pessoas, talvez de desenvolver algum tipo de ferramenta como Excel ou qualquer outra coisa do tipo. E também tem pontos fracos, talvez você se irrita fácil, talvez você não gosta de trabalhar em equipe, enfim, você consegue se analisar. É importante você fazer esse levantamento de você também, né? A SWOT vai te ajudar nesse sentido. Numa perspectiva organizacional, ela já vai ser da empresa toda e no mercado. Na perspectiva pessoal, seria das suas próprias características. Continuando aqui, alguns exemplos de forças, né? Equipe comprometida e engajada com a proposta da empresa, seria uma força. Equipamentos e tecnologias disponíveis da organização, isso também pode ser considerado uma força. Um bom, um bom relacionamento com os clientes, parceiros e fornecedores também é uma força. Se você tiver uma localização adequada, interessante para o seu negócio, também pode ser considerado uma força. É, Exemplos de fraqueza seria uma equipe descompromissada, sem engajamento com a proposta da organização. Equipamentos e tecnologia defasada, desconhecimento do mercado, seria uma fraqueza, né? E uma localização ruim. Já pensou, você está num local que ninguém se interessa pelo seu negócio. Continuando, já nos fatores externos são as oportunidades e as ameaças, né? Então, as oportunidades correspondem à situação que privilegia os pontos fortes de uma organização e por isso possibilita o fortalecimento de sua posição no mercado. Dito de outra forma, seria uma situação que possibilitaria sua organização tomar a sua proposta de valor mais robusta, né? Tornar a proposta de valor mais robusta no mercado em que ela atua. O que é isso, né? O que é uma oportunidade? Seriam fatores externos, né, que você vai observar que vão te trazer fortalecimentos, vão fortalecer a sua organização, vão fortalecer ainda mais os seus pontos fortes. Já as ameaças correspondem a aspectos externos negativos, né, que podem colocar em risco a estratégia da organização, podendo vir a se constituir em desafio ou um risco para a sobrevivência do negócio. Então, às vezes a gente passa por alguns cenários, né, na organização que são considerados ameaças, né? Mudanças na legislação para pior, pode ser que seja uma ameaça. Vamos dar alguns exemplos de oportunidades e ameaças. Ó, exemplos de oportunidade. Maior procura de produtos ou serviços da sua organização. Às vezes, né, surge um hype aí do seu produto e as pessoas começam a procurar, algum famoso usou aí, isso gera uma oportunidade para você. Mudanças positivas na legislação, sim, existem mudanças positivas na legislação. Às vezes isso acontece, não é muito comum, mas acontece. Então, novas tecnologias, melhores e mais baratas. Olha só, você pensar aí com a implementação do Uber no Brasil,
foi uma grande oportunidade para muitas empresas, né? Quem precisava de usar táxi para transportar alguns dos seus funcionários de uma reunião para outra, se viu no Uber uma possibilidade de fazer algumas parcerias com essa empresa e agilizar esse processo. Então, foi uma nova tecnologia que, consequentemente, ficou mais barato o transporte desses funcionários. Então, foi uma oportunidade. Melhoria da condição econômica da população. Sim, quando as pessoas estão mais dispostas a gastar, a consumir, né? Isso também é uma oportunidade. As pessoas estão querendo consumir mais. Já nas ameaças, uma falta de mão de obra qualificada pode ser uma ameaça. Às vezes você está precisando de um profissional de uma determinada área e ele não está disponível no mercado. Isso é uma ameaça, né? Isso compromete a sua organização. A piora da condição econômica da população, né? Assim como nos momentos de crise, isso pode ser afetado na sua organização também. Então, menos pessoas estão dispostas a comprar. Implementação de novos impostos, né? Por mais que vou passar esse custo a mais para o meu cliente, mas é muito ruim também, né? E novos concorrentes no mercado, né? Também é outra ameaça, né? Às vezes chega um grande player de fora com muita força de capital, com muito consumo e marketing, e eles podem tirar alguns clientes de você do seu cenário. Eu trouxe essa frase aqui do general Sun Tzu, que representa muito bem o que é uma análise SWOT, né? E qual que é a proposta de valor dela. Então, concentre-se nos seus pontos fortes, reconheça as suas fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças. Esse general, ele é o autor do livro A Arte da Guerra, né? Um livro super famoso aí para quem gosta de estratégia, de gestão. Então, é um livro de cabeceira de grandes líderes. E, então, perceba-se que ele fala para você se concentrar nos seus pontos fortes. Eu sou muito adepto desse pensamento, sabe? Antigamente eu achava que a gente tinha que concentrar um pouco mais nas fraquezas para tentar equilibrar, né? Tratar esses problemas, né? Só que acontece, você tem que se guiar pelos seus pontos fortes, se concentrar nos seus pontos fortes e, né, reconhecer que você tem algumas limitações e focar nos seus pontos fortes para superar essas fraquezas. E agarrar as oportunidades e se proteger contra as ameaças, né? As oportunidades a gente agarra, a gente aproveita e as ameaças a gente se defende, a gente cria estratégias de defesa. Mais à frente a gente vai ver mais ou menos como é que funciona essa coisa da criação de estratégias. Então, bom, agora que você tem lá, né, já tem definido aí quais são as suas só voltar aqui rapidinho, antes da gente voltar para qualificar, classificar e qualificar, você tem que entender o seguinte, né? Você vai necessariamente olhar para o seu ambiente interno, e vai listar, né? Ó, isso aqui é ponto forte, isso aqui é ponto fraco, isso aqui é uma oportunidade, isso aqui é uma ameaça, e vai listando aí no papel, coloca aí tudo bonitinho. E o que acontece, né? Você vai ter que classificar. Por que acontece? Você pode elencar vários pontos fortes, vários pontos fracos, mas quais deles são necessariamente importantes para a sua organização nesse exato momento? Então, por isso que você tem que fazer isso aqui, ó, né? Qualificar e priorizar. Tão importante quanto saber quais são os fatores da análise SWOT é saber ordená-los sob um critério condizente com a realidade da organização. Uma boa forma de fazer isso é por meio da matriz Good, aplicando nota de 0 a 10 para cada um dos pontos da SWOT. Então, você vai ver mais ou menos lá que você vai ver que se existem seus pontos fortes e seus pontos fracos. E aí, o que acontece? Para você formular estratégias, para você fazer mudanças na sua organização, implementar alguma inovação, você vai ter que dar prioridade a algumas coisas. Porque você não vai necessariamente usar tudo, né? Você vai usar aquilo que é mais importante. Lembra do princípio de Pareto? 80-20, né? Então, foque nas melhores qualidades, né? Nas maiores forças. Foque em resolver os seus maiores problemas. Então, uma forma de você priorizar isso, qualificar isso, seria pela matriz Good, que nada mais é uma lista de todas as informações que você tem disponível, né? E avaliar quanto à gravidade, a urgência e a tendência. A gravidade seria mais ou menos o quão importante é, a urgência, o quão rápido, né, tem que ser resolvido, e a tendência, qual é a expectativa para um futuro. Então você vai dando nota de 0 a 10 para cada um deles e no final você vai qualificar.
Entende? Que isso é uma forma de você começar a enxergar quais são suas principais forças, quais são suas principais ameaças, oportunidades, pontos fracos e tudo mais. Beleza? Então, entendido isso, uma outra forma de fazer isso e criar, né, criar estratégias seria o cruzamento, né, da SWOT. Então, a análise SWOT cruzada implica em analisar pontos fortes, pontos fortes versus ameaças e oportunidades, pontos fracos versus ameaça e oportunidade, no sentido de otimizar os resultados dos potenciais esforços da organização conforme será explicado. Então, pensa bem aqui comigo, né? Você viu lá que tem, né, que tem os fatores internos, os fatores externos, os pontos positivos, os pontos negativos. Então você vai cruzar os seus pontos fortes com as oportunidades e ameaças, os pontos fracos com as oportunidades e ameaças. E aí vai criar estratégias. E que tipo de estratégias são essas? Então dá uma olhadinha aqui nessas estratégias. Quando você vai cruzar pontos fortes com oportunidades, ó, no primeiro aqui você vai ver o seguinte: você vai trazer uma estratégia ofensiva, desenvolvimento de vantagens competitivas. Você tá na carne seca, você está sob a carne seca, você tá com grandes possibilidades de fazer uma estratégia mais ofensiva, aproveitar essa oportunidade junto com as forças. Se você tiver sob um cenário que tem muitos pontos fortes, mas sob ameaça, a sua estratégia vai ser de confronto. Você vai usar os seus pontos fortes para confrontar essas ameaças. Então, seria confrontos para modificação do ambiente a favor da empresa. Você está ali em duplicidade. Você tem que comparar aos pontos fortes com as suas ameaças e confrontar para trazer o jogo para o seu lado, entende? Número 3, estratégias de reforço, né, para poder aproveitar melhor as oportunidades. Se você está num ambiente com pontos fracos e tem diante de muitas oportunidades, você tem que se reforçar, tem que talvez atacar mais nesse momento os seus pontos fracos para ele melhorar e você finalmente aproveitar a oportunidade. Se você não tiver tratando esses pontos fracos, essa oportunidade pode passar na sua frente e você não aproveitar. Né? E finalmente as estratégias de defensiva. Olha, você já tá mal das pernas nessa situação. Você está diante de um cenário com pontos fracos, muitos pontos fracos, e diante de algumas ameaças. Então, se você estiver nessa situação, a melhor coisa a se fazer é uma estratégia mais defensiva, com possíveis modificações profundas para proteger a sua empresa. Beleza? Então, aí você consegue formar algumas estratégias. Depois disso, de formar esses estilos de estratégia que partem do nascimento da análise SWOT, cabe fazer alguns planos de ação, né? Eu recomendaria fazer um 5W2H para algum tipo dessas estratégias, mas a princípio de SWOT é isso. Dá uma olhadinha só nesse fluxo natural, né, da análise SWOT, que seria uma demanda por uma decisão importante, né? Talvez ali no início da organização demanda isso, uma demanda por uma decisão importante. Você vai identificar os fatores internos, as forças e as fraquezas, né? Lembrando que você vai se concentrar aí nos seus pontos fortes, né? E reconhecer as fraquezas. Depois você vai identificar as oportunidades e ameaças, né? Ou seja, o ambiente externo. O que seria isso, né? Seria você agarrar as oportunidades e se proteger contra as ameaças. Depois vai qualificar, né, esses fatores, todos eles, num grau de importância, recomendando uma análise GUT, né, de gravidade, urgência e tendência. Se você achar que é relevante fazer um vídeo só sobre GUT, deixa nos comentários aí. Mas a princípio é isso, é uma ponderação que você vai fazer. Você vai listar e vai ver aquilo que melhor se identifica com a sua organização. Depois vai cruzar elas, né, criando uma daquelas 4 estratégias que apresentei, ofensiva, de confronto, de reforço ou de defensiva, e finalmente formular as estratégias. Eu recomendo aí um plano de ação ao estilo 5W2H, vai ajudar muito na sua formulação de estratégia. Para finalizar, eu quero apresentar para vocês alguns sites sobre análise SWOT que eu acho que fica para você aí no seu dia a dia. Os fatores internos você pode controlar, os externos não. É ali onde você vai se controlar. Imagina que você tem a sua estratégia de vendas, né? Então, olha só, você ofertou para quem o seu cliente ideal, você apresentou os benefícios, as formas de pagamento, apresentou todas as condições para o cliente, ofertou para o máximo de número de possível que o seu orçamento de marketing pôde utilizar. Então você fez sua parte, né? Se o cliente vai comprar ou não, você não tem como controlar. Ele que vai decidir, é decisão do cliente se vai comprar ou não. Mas a sua parte você fez, o seu ambiente interno, ou o que você pode controlar, você fez.
beleza? A princípio, a SWOT se mostrou muito simples e funcional, né? E auxilia o gestor na tomada de decisão. Essa é a proposta mesmo da SWOT. Então, ela é simples. Você viu que não tem nada de robusto nisso, né? É bem simples e fácil de utilizar. E apoia a criação de estratégias para alcance de objetivos, né? No final das contas, ela apoia as estratégias. É a partir dessa visão mais clara que você tem que você vai conseguir formular melhores estratégias para alcance dos objetivos. Então, outra coisa importante que eu queria ressaltar aqui é que nem todos os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças são necessárias estratégias, né? Você pode se concentrar naquilo que é mais relevante, beleza? Então, esse é meu recado. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha te ajudado nisso. Me siga aí nas redes sociais, aqui no YouTube, que é o Vera Guiar, no Facebook e no Instagram, Gestão que Transforma. E para palestras, consultorias e parcerias, tem meu contato, o site está em formulação, mas provavelmente logo logo vai estar no ar direitinho. Meu telefone para contato e o e-mail, por caso que você queira entrar em contato comigo, beleza? Eu espero muito que você tenha gostado dessa palestra. Se você tem algum amigo aí que seria interessante ele conhecer essa palestra, manda para ele, eu acho que ele vai gostar também, beleza? Um forte abraço e até a próxima.